Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o obreiro Rony mais uma vez e eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus aos nossos corações nesse momento. Vamos ler o livro de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E baseado nesse texto, eu quero compartilhar a mensagem com o seguinte tema: gratidão à vontade de Deus para as nossas vidas. E quero fazer algumas perguntas inicialmente para você. A primeira é: você se considera uma pessoa agradecida a Deus? Ou você é uma pessoa que vive reclamando de tudo e de todos? Uma segunda pergunta, olhando da perspectiva de Deus, é: será que Deus tem se agradado da gratidão que flui do nosso coração? Bom, não há dúvidas de que Deus quer que sejamos agradecidos, que sejamos gratos a Ele, independentemente da circunstância, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Foi exatamente esta a recomendação dada pelo apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Tessalônica. Ele disse: em tudo dai graças. Mas o que significa gratidão? Segundo o dicionário, é primeiramente a característica ou particularidade de quem é grato. E segundo, é a ação, a atitude de reconhecer ou prestar reconhecimento por uma ação ou benefício recebido. E olhando para o que Deus tem nos proporcionado e quem Ele é, se faz necessário esse reconhecimento por tudo o que Ele tem dado, por tudo o que Ele é em nossas vidas. E nós temos infinitas razões para agradecer a Deus. Mas nesta oportunidade, eu quero poder compartilhar alguns motivos, algumas razões baseados em quem Deus é. E cada um desses atributos de Deus, ele revela muito sobre Ele e aquilo que Ele nos concede diariamente. Então, por que ser grato a Deus? Em primeiro lugar, porque Ele é misericordioso. E Lamentações, capítulo 3, versículo 23, aliás, 22 e 23, nos diz o seguinte, um texto muito conhecido das Escrituras, nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, este é o primeiro motivo, misericórdia. Deus é misericordioso, mas o que é misericórdia? É a bondade, amor e a graça de Deus para com o ser humano, para conosco. Manifestados, ou manifestos, na verdade, no perdão, na proteção, no auxílio e no atendimento às nossas súplicas. E essa misericórdia de Deus, ela se manifestou desde a criação e acompanhará o seu povo até o final dos tempos. O Salmo 136 é um salmo belíssimo quando se fala da misericórdia de Deus. E conta como Deus se manifestou ao seu povo desde o princípio. Cada livramento, cada situação em que o Senhor fez o seu povo vencer e passar. E quando nós olhamos para essa definição, nós percebemos que é algo que não é merecido por cada um de nós. Nós não merecemos a misericórdia de Deus. Na verdade, nós merecemos a destruição por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, da nossa maldade, da nossa perversão, do nosso coração que é tão mau. Mas o Senhor, Ele renova as suas misericórdias em nossa vida a cada manhã. Então, se você está de pé hoje, se você está vivo,
Agradeça a Deus. A sua misericórdia se renovou nessa manhã sobre a sua vida. E o resultado visível desta misericórdia na vida do ser humano é quando este reconhece essa misericórdia recebida de Deus e manifesta misericórdia com o próximo. O Senhor Jesus, no famoso Sermão do Monte, ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 7, Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão misericórdia. O apóstolo Tiago também dá um conselho parecido em Tiago, capítulo 2, versículo 13. Se você quiser acompanhar depois, ler depois, você pode fazer isso. Ilustrando um pouco da misericórdia de Deus sobre nossas vidas, eu quero contar uma pequena história. Conta-se que Thomas Edison, o inventor, o criador da lâmpada, quando ele fez a sua primeira lâmpada, ele a entregou a um auxiliar para pôr no lugar para fazer o teste. O que acontece é que no trajeto, talvez por um desastre, ele caiu e quebrou aquela lâmpada. Ora, tanto tempo investido, tanto trabalho, tanto esforço intelectual, físico. Sabe o que foi que ele fez? Ele criou outra lâmpada do zero. Depois de 24 horas trabalhando, ele conseguiu criá-la. E sabe o que foi que ele fez? Ele não entregou para outra pessoa. Ele entregou para o seu auxiliar, aquele mesmo que havia quebrado a lâmpada. E o que aconteceu? Entregou para ele, deu uma segunda chance para ele. E dessa vez deu certo. Assim também é a misericórdia de Deus para com nossas vidas. Ele tem nos dado incontáveis segundas chances, como disse certo autor. Ele tem nos dado segunda chance. E será que nós temos agradecido por isso? Nós estamos vivendo um momento de caos, um momento de angústia, de calamidade. Mas Deus tem nos sustentado por sua misericórdia. Mas muitas vezes nós não agradecemos a Ele. Nós nos esquecemos do nosso Senhor, do nosso Criador. Eu faço essa pergunta novamente para você. Você tem agradecido, você já agradeceu hoje pelas misericórdias do Senhor em sua vida? Mas em segundo lugar, por que ser grato a Deus? Porque Ele é o nosso provedor. E no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos de 11 a 13, tem algo interessante que eu gostaria de ler com você nesse momento. O apóstolo Paulo diz, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O final desta carta de Filipenses aborda a gratidão do apóstolo Paulo por um dos motivos pelos quais ele escreveu a carta, que é agradecer pela provisão da igreja de Filipos a ele, estando ele em prisão em Roma. Ele recebeu aquela oferta, aquele donativo, com alegria. E esse texto ele às vezes é muito mal interpretado, mas o que nós podemos entender aqui é que o apóstolo Paulo, ele se contenta em Cristo, tendo pouco, tendo muito, mas mesmo assim não esquece de agradecer a Deus primeiramente, porque usou aquela igreja, estava usando na verdade aquela igreja para prover com as suas necessidades. Ele entendia que Deus poderia prover para qualquer situação da sua vida.
E ainda que não desse, ele estava satisfeito em Cristo. Por isso ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E assim como Deus proveu aquela necessidade, usando aquela igreja, Deus também provê para com as nossas vidas, para com as nossas necessidades. Foi Ele quem criou todas as coisas, os alimentos, as frutas, os legumes, que servem para o nosso mantimento físico. Nós precisamos nos alimentar. Mas não somente esse mantimento físico, mas ele supre as nossas necessidades emocionais, espirituais e até mesmo materiais. Ele supre cada uma delas. E o nosso dever é nos contentar com o que ele dá, assim como o apóstolo Paulo fez aqui. Ele se contentava. O problema é que tem muitas pessoas que não se contentam, querem mais e mais e mais. Mas, como o próprio apóstolo Paulo aconselhou, tendo com o que comer e com o que me vestir, estou satisfeito. Não significa que se Deus proveu, se Deus deu condições de ter outras coisas ou mais coisas, a abundância de coisas, você não deva ter. Não é isso. Mas isso vai depender muito da atitude, da inclinação do nosso coração, da nossa atitude para com Deus. Por exemplo, o autor de Provérbios, em Provérbios 30, de 8 a 9, ele disse algo interessante. Ele disse: não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Isso ele está pedindo para Deus. Dá-me o pão que me for necessário, aquilo que der para o meu mantimento. Por quê? Para que não suceda que, estando eu farto, eu tendo muito, eu te negue e diga: quem é o Senhor? Afinal, sou eu quem estou conseguindo isso. Ou que, empobrecido, miserável, pobre, não tendo nada, venha a furtar e profane o nome de Deus. O autor aqui está falando de uma moderação, de uma satisfação em Deus, de entender que aquilo que Ele dá é suficiente. Existe uma frase que eu vi em certo lugar que diz: o suficiente é bastante. E isso é verdade, o suficiente basta. Pronto. Isso demonstra que nós devemos pedir com moderação a provisão divina. Paulo sentia satisfeito com aquilo que o Senhor supria. Ele vivia contente em toda e qualquer situação. Entenda, não é apenas pela força do nosso braço que nós nos mantemos, mas é Deus que provê para com cada uma das situações. Muitas das vezes nós não temos com que sustentar nossa família. O que é que Deus faz? Ele nos abre uma porta de emprego, um meio lícito, prover. Deus usa pessoas para prover com as nossas necessidades também. Conta-se que certo homem, eu li isso em um livro, uma teologia sistemática, essa história bem interessante. Um homem havia convidado algumas pessoas para comer na sua casa. E dentre essas pessoas havia um missionário, um homem de Deus, um crente em Jesus Cristo. E no momento ali de almoço, ele convida: pessoal, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa provisão. E aquele homem disse: não, mas isso é desnecessário. Afinal, quem proveu essa refeição fui eu. Eu quem trabalhei, eu quem me esforcei, eu quem trouxe a refeição aqui para casa, para essa mesa. Mas aquele homem, que Deus pergunta: o Senhor nunca pensou que se falhassem a sementeira e a colheita uma só vez em toda a terra, a metade do povo morreria antes da próxima colheita? Ele se assombrou com aquela indagação e admitiu que ainda não havia pensado.
Então ele foi persuadido e passou a agradecer então por aquilo que Deus tinha proporcionado a ele, por aquela alimentação. E ele entendeu ali que não era simplesmente pela força do braço, porque se Deus não desse saúde para que pudesse trabalhar, se falhasse as colheitas, ele não teria aquele alimento ali. Então nós aprendemos um pouco essa história. Tanto a força do braço, como o alimento, a força para trabalhar, para prover, vem de Deus. Se você não tiver saúde, como é que você vai trabalhar para prover necessidades? Você já agradeceu a Deus pela provisão de Deus hoje em sua vida? Você tem podido desfrutar de alimentação? Você tem recebido a provisão de Deus? Você tem saúde para trabalhar? Você tem recebido a provisão, a bênção espiritual de Deus em sua vida também? Você tem sido agradecido? E em terceiro lugar, por que ser grato a Deus? Porque Deus é soberano. E em Romanos capítulo 8, 28 e 29, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus é soberano, é a autoridade máxima sobre as nossas vidas. Faz o que quiser, como quiser. Ele detém todo o governo e todo o domínio. Ele tem o controle de tudo e nada, absolutamente nada, foge do seu controle. Desde a nossa criação, Deus já sabe todos os detalhes da nossa existência. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Observe que todas as coisas abordam muito mais do que apenas momentos bons, momentos prazerosos, mas também momentos difíceis, momentos conturbados da nossa existência, em que muitas vezes nós pensamos que Deus perdeu o controle, mas na verdade ele não perdeu o controle. Ele usa certas situações da nossa vida de forma pedagógica, para nos ensinar, para nos fazer refletir, autoavaliar as intenções do nosso coração e faz com que nós retornemos ao caminho, voltemos à rota certa. E ele faz tudo isso, primeiro, para a sua glória e segundo, para o nosso bem. Seja qual for a situação, triste ou alegre. Talvez nesse momento de pandemia, muitas pessoas têm pensado que Deus perdeu o controle da situação. Mas eu digo para você que Ele não perdeu o controle da situação. Deus continua agindo. Pessoas têm se entregado a Ele nesses dias. Você vai me dizer, mas se Deus tem o controle da situação, então por que tantas pessoas têm morrido? Bom, aqueles que têm uma vida entregue a Cristo, a morte não é mais uma inimiga dele, mas sim uma aliada. Claro, né? Quem quer ser o primeiro na fila da morte? Ninguém quer ser o primeiro. Quanto mais puder adiar, vai adiando. Mas a morte é uma realidade inevitável e consequência, inclusive, do pecado. O apóstolo Paulo diz: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, é ganho. Então Deus age, irmãos. Nos nossos momentos de euforia, de alegria, até mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Em todas as situações Ele age. As coisas cooperam juntamente para o bem dos que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. E conta-se que
uma mulher estava muito carente, necessitada de suprimento, de alimento. Ela então entra em contato com a rádio e essa rádio fala da sua situação e tal. E um bruxo, ouvindo, ele monta toda uma cesta para entregar para aquela mulher e diz assim para o seu auxiliar, que iria entregar, disse: olha, quando ela perguntar quem foi que deu, você vai dizer: aqui quem deu foi o diabo. Então, aquele auxiliar foi, levou a cesta à sua casa. E a mulher não disse nada, simplesmente recebeu, agradeceu, colocou para ali, colocou lá na despensa. E aquele auxiliar daquele bruxo, daquele feiticeiro, perguntou: você não vai perguntar quem foi que deu, não? E aquela mulher disse o seguinte: olha, eu não vou perguntar, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. E isso foi o que aconteceu, né? Deus pode usar até uma situação que parecia má para o bem. E aquela mulher recebeu com ação de graça aquele alimento. E dentro da Bíblia nós conhecemos várias histórias também que pareceu um momento uma coisa má, uma maldade da parte de Deus, mas foi convertido em bem, é um propósito maior, um objetivo maior pretendido por Deus. A história de José, por exemplo, um exemplo é algo clássico quando fala desse assunto. Ele foi entregue por seus irmãos que, por um ato de maldade, né, entregaram aos ismaelitas, e este foi levado para o Egito. Mas diante de toda aquela situação, Deus usou sobremaneira a vida dele. A Bíblia diz em todo o tempo que Deus estava com ele. Ele revela sonhos e, por fim, ele chega a um cargo elevado no Egito. Em um período de grande fome, ele traz o seu povo para aquele lugar. Ali há perdão, há restauração. E ele entende: olha, apesar da intenção má de vocês, eu entendo que Deus transformou ela em bem, em algo maior. E é assim que Deus faz. Até a aflição serve para que nós possamos nos apegar mais a Deus, guardar mais a sua palavra. É o que declara o salmista. Eu separei aqui 2 textos, no Salmo 119, 67. E eu quero ler com você o que diz essa passagem. Olha só o que o salmista declarou: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Olha só. E ainda no mesmo texto, no versículo de número 75, ele diz: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. O que ele está fazendo aqui? Ele está reconhecendo que a aflição, a angústia, o problema, o sofrimento que ele recebeu serviu para quê? Para que ele se aproximasse mais de Deus. E ao invés dele reclamar por causa do sofrimento, não, ele entendia que o Senhor estava agindo com justiça e com fidelidade. Ele reconhece humildemente que Deus estava usando o sofrimento para moldar o seu caráter, para que ele se aproximasse mais de Deus. E assim Deus faz na nossa vida. Se você olhar para trás, algumas coisas que aconteceram na sua vida, você vai entender o propósito, aquilo que Deus pretendia nisso. Isso por quê? Porque Deus é soberano. Deus é a autoridade máxima. Ele tem o controle. Você crê que Deus tem o controle de tudo? Que nada foge desse controle? Você é agradecido pela soberania de Deus sobre a sua vida? Ou não? Mas, em quarto e penúltimo lugar, por que
ser grato a Deus, porque Deus é um Deus abençoador. E no Salmo 103, versículo de número 2, o autor diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ainda no Salmo 116, versículo 12, o salmista diz: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Bom, Deus é abençoador. Deus todos os dias nos concede coisas boas, benefícios, toda boa dádiva, todo dom perfeito procedem dele. E a maior bênção recebida por nós é a vida, pois ela é dada a todos, independentemente de credo, raça ou povo. Deus nos abençoa em todos os momentos. E o salmista declara: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Foi o que o salmista declarou em relação às bênçãos recebidas da parte do Senhor. Da mesma forma, não podemos nos esquecer jamais de bendizer a Deus por tudo que Ele tem nos entregado. Todos os benfeitos de Deus, tudo aquilo de bom que Deus tem nos dado, todas as bênçãos concedidas a cada um de nós. E Deus nos abençoa tanto que às vezes nos perguntamos, como o salmista: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Quantas bênçãos o Senhor já tem concedido a você? Quantas respostas às suas orações Ele tem respondido? Quantas coisas aconteceram até aqui? Coisas que você nem imaginava, mas Ele te deu. Bênçãos materiais, espirituais. E quando nós obedecemos a Deus, andamos no seu caminho, Ele nos abençoa. Ele nos abençoa. É como o salmista diz no Salmo 23, ele unge nossa cabeça com óleo, a unção como sinal de bênção. Deus abençoa, a ponto de as pessoas ficarem perguntando, mas como? Não sabe da nossa luta, de quanto oramos, de quanto buscamos. E Deus abençoa. E Deus está conosco. E Deus age. Se você reconhece que é abençoado por Deus, peça também a Ele para que Ele seja benevolente para com as pessoas à sua volta, a sua família, a igreja, todos os lugares. Foi isso que Isaac fez com Jacó, por exemplo, a história que nós muito bem conhecemos. Agradeça, pois a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Provérbios 10, 22. Você já recebeu alguma bênção de Deus? Você já foi abençoado por Deus em algum momento da sua vida? Tem sido abençoado agora? Então, a atitude do seu coração deve ser gratidão. Agradeça. Bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos benefícios dele. Agradeça. E em quinto e último lugar, nós precisamos agradecer a Deus porque Ele proveu salvação para com nossas vidas, porque Ele é um Deus que salva. E a prova disso foi ter enviado seu único Filho para morrer em nosso lugar, para morrer a nossa morte. Em Efésios 2, 8 e 9, texto clássico, muito conhecido de todos nós,
O apóstolo Paulo disse: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, se você entende que Deus te salvou por sua graça, através de Cristo Jesus, por meio da fé, você tem motivo de sobra para agradecer. Você passou de um estado de condenação para um estado de salvação. Você passou de um estado de morte para um estado de vida. Você se tornou uma nova criatura. Você é um novo homem. Você foi transformado, tem sido transformado por Deus. A sua graça foi manifesta de forma salvadora sobre cada um de nós. Através do sacrifício de Cristo, que tornou-se maldição em nosso lugar. Ele nos tirou de trevas e nos trouxe para a luz. Nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos resgatou, nos arrebatou. Ele nos tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou nossos pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos. Como prova disso, como prova de que somos agradecidos, realmente devemos levar a sua palavra para que outros também alcancem a salvação, para que outros também sejam salvos. Para quem ainda não experimentou essa graça de Deus, essa salvação de Deus, venham provar que realmente Deus é bom, que Deus tem poder para salvar. Então, se você também está ouvindo, ainda não tem um compromisso, na verdade, sério com Deus, ainda não entregou sua vida a Ele, está esperando o quê? O amanhã não nos pertence. Deus sabe todas as coisas. Onde você vai passar a eternidade? Não pense que a nossa vida se resume a esse plano que nós estamos aqui. Aqui é apenas uma passagem. A Bíblia compara com uma neblina, aquela neblina de logo pela manhã, que você quase não vê o outro lado da rua, mas quando o sol vem, ela se dissipa, se foi rapidamente. A Bíblia compara a nossa vida com um breve pensamento, Salmo 90. Quantas coisas você não pensa durante um dia? Nossa vida é breve, limitada, a nossa existência aqui, mas nós somos criados para a eternidade. Então, para que isso aconteça, primeiro você deve reconhecer o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, que pode te salvar, te libertar da escravidão do pecado, das amarras do pecado e te dar nova vida. E se você já tem um compromisso com Deus, nunca se esqueça da obra salvadora de Deus em sua vida. Olhe o quanto Deus já fez em sua vida. Olhe quem você era, repare, faça uma retrospectiva. Imagina só, se o Senhor não tivesse te resgatado, o que você estaria fazendo hoje, o que estaremos fazendo hoje, como seria a nossa vida? Eu tenho certeza que você vai pensar, minha vida não teria motivo, não teria razão a minha existência. Mas Deus te salvou. Deus te libertou. Glória a Deus por isso. Que o nosso coração transborde de alegria por isso também. Então, você quer que seu dia seja melhor? Comece agradecendo. Deus se agrada de um coração grato, independente da situação que esteja vivendo. Agradecer rende glória a Deus. Olhe para Deus e perceba 5 coisas que eu falei aqui. Existem mais, sim, muito mais. Mas olhe para a misericórdia de Deus. Olhe para a provisão de Deus. Olhe para a soberania de Deus. Olhe para a bênção de Deus. Olhe para a salvação de Deus em nossas vidas. Olhando para isso, não tem como reclamar, só louvar e agradecer.
em nome de Jesus. Amém.